Para que orar? Para que falar com Deus se Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas? E se eu não orar especificamente, se eu não for específico, Ele não vai me responder? Dois grandes enganos do evangelicalismo. Então, se Ele é onisciente, por que eu tenho que orar? Você precisa aprender que a oração serve para mim, não é para Deus. Se eu orar, Ele é mais poderoso, se eu não orar, Ele é menos poderoso? Não. A oração serve para mim, vai mudar a mim, não a Deus, ok? Se você ler Mateus 7, de 1 a 5, de 1 a 6, Jesus vai estar falando ali da perseverança na oração. Preste atenção, querido. A minha mãe está doente. A vontade de Deus é curar a minha mãe ou recolher a minha mãe? Eu não sei. Eu vou orar. Se for da vontade de Deus para curá-la, o Espírito Santo então vai trazer um alívio no meu coração. E se for a vontade de Deus recolher a minha mãe, o Espírito Santo vai trazer um conforto. Você está entendendo que a oração serve para mim? Agora, eu como psicanalista e professor de psicanálise, Freud deu o nome para a psicanálise de Talking Theory. Porque quando nós falamos, nós colocamos para fora, na maioria das vezes a gente já melhora, já sente um alívio. Então eu estou passando por uma situação. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, aquilo está servindo para mim. Está trazendo um alívio para o meu coração. Muitas vezes na sessão eu falo, o paciente fala, eu falo, ele fala, eu falo, mas tem vezes que eu não falo nada. Do primeiro minuto ao último minuto da sessão, o paciente falou, eu fiquei calado o tempo todo, ele sai assim: nossa, a sessão foi maravilhosa, você é muito bom, você é excelente, como você me ajudou? E eu fico assim, eu não falei nada. A pessoa só foi curada pela fala. Houve o Talking Theory, entendeu? 2. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas Ele sabe. Então Ele vai trazer uma resposta para o meu coração. 2, só de eu falar, eu já vou sentir um alívio. Eu coloquei para fora as minhas mazelas, ok? É por isso que eu tenho que falar, a oração serve para mim, não para Deus. Agora, você tem que orar de forma específica. Deus precisa saber exatamente o que você precisa, senão Ele não vai te responder. Outro engano do evangelho. E aí as pessoas usam textos bíblicos, por exemplo, como o cego de Jericó. Jesus é louco, o cara está cego e chega perto dele e pergunta: que queres que eu te faça? Jesus queria que ele fosse específico. Sabe um problema? Pegar partes isoladas da Bíblia, fatos isolados que aconteceram e fazer deles uma doutrina. Essa é a doutrina, esse é o modo de agir. É assim que tem que fazer, por todo o tempo, enquanto você estiver vivo. Não, foi assunto específico. Pare e pensa comigo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu posso atender a sua oração, o seu pedido. Mas se você não for específico, se você não orar, falando exatamente o que você precisa, eu não vou te responder. Não tem resposta. Eu quero saber exatamente o que você tem no coração, o que você precisa. E se pedir errado também eu não dou. Isso tem alguma coerência com Deus do Evangelho? Com o Evangelho de Deus? Ou é mais um engano do evangelicalismo? É pegar textos sem contexto e fazer desse texto sem contexto uma doutrina. Isso faz algum sentido? Se eu orar quando você for pedir, fale especificamente com Deus, senão Ele não vai te responder, entende? A oração serve para mim, não para Deus. Deus não é mais Deus ou menos Deus, se eu orar, se eu deixar de orar, entende isso aí? E se eu não for específico, Ele não vai me responder, tá entendendo? E para fechar como bônus para você, não existe uma forma ou uma fórmula de oração, tá entendendo? O que vem primeiro? Ação de graça, louvor, adoração, pedido, intercessão? Não, querido, esse é outro engano. Oração é uma conversa com Deus. Eu vou conversar com Deus, igual eu converso com um amigo. O Pai Nosso é uma oração modelo, apenas um modelo de oração. Não é algo para ser seguido, entende? Não precisa de formalidades. Senhor meu Deus, eu entro diante de Ti agora, na Sua presença. Não, você vai conversar com Deus igual você conversa com seu amigo, ok? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.